E meus amores, segunda-feira, dia da Lua. Lua já tá em Gêmeos, chegou agorinha, 2 horas da tarde. Tava aqui olhando o mapa aqui também e resolvi passar. Vamos aproveitar essa temporada geminiana para estar aqui mais presente, para a gente estar conversando um pouco mais, para a gente tomar um café junto. Meu cafezinho já tá aqui, ó, minha xicrinha de esmaltada aqui às 3 horas da tarde, é a hora do café. Mas eu tô passando por aqui pra gente poder, pra eu dar um recado rápido, né? Eu fiz esses stories bem resumidinho e fiz um feed aqui, um texto bem resumido, para pontuar um pouco, para a gente ver só o painel geral do que a gente tem e o que a gente vai estar revisando, vai estar colocando luz, trazendo consciência, vai estar trabalhando de forma emocional durante essa alunação geminiana. Então, como eu estava dizendo, né? Eu dei o painel geral, fiz o texto e quero ir traduzindo, decifrando essas conversas. Esse mapa do céu. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês, né? Pra gente não perder aqui. Vamos lá, coloquei aqui, café com a bruxa. A gente vai fazer de vez em quando esse café com a bruxa aqui, porque a gente consegue ver o mapa, a gente consegue ver o céu e a gente pode bater papo aqui. Quero vocês participando, vocês estão participando muito pouco. Eu sei que tá confuso, sei que foram meses tensos demais, a gente está se recuperando aqui, tá tentando entender aonde é que a gente está no mundo, mas é muito importante que vocês participem, porque a astrologia ela é viva, ela precisa da gente estar aqui atuando e correspondendo e participando, né? E não tratando ela como de forma tão determinista. Não é essa a função da astrologia, ela é uma função de ser um gatilho, de ser um movimento, um impulso de curiosidade, tal qual Gêmeos. Então vamos aproveitar esse céu, esse momento, esse tempo para a gente poder fazer essas interconexões aqui, para a gente restabelecer essa participação que é tão importante para mim e que é importante também para tudo isso chegar cada vez mais em outras pessoas, até da nossa egrégora mesmo, né? A gente sabe como é que funciona essa questão das redes sociais. Venho investindo muito lá na comunidade cósmica por causa disso, porque é uma outra plataforma, uma outra estrutura e que em breve a gente vai ter algumas aulas e workshop por lá. Então, por isso eu venho convidando vocês para poder participar, porque lá tem coisas diferentes. Inclusive, acabei de gravar um vídeo falando sobre essa última semana. Para quem vem acompanhando o calendário cósmico, tem ali algumas conversas específicas aqui para essa semana, essa última semana de maio. E o calendário cósmico de junho vai estar disponível sexta-feira. Eu aviso aqui, mas vem cá, vem participar da comunidade comigo. Então, sem mais enrolações aqui, vamos lá para esse céu maravilhoso, né? Continua o trígono Vênus com Marte, essa linha azul aqui. Tem podcast, tem texto no feed, mais de um podcast e mais de um texto. Explicando melhor que oportunidades esse trígono está nos possibilitando, ativo até 5 de junho, então até a semana que vem. Gente, isso acontece a cada 2 anos, 2 anos e meio. Então, assim, é um momento interessantíssimo para a gente ficar atento e utilizar as oportunidades que estão aparecendo para a gente. Então, observem, identifiquem essas áreas, Leão e Áries do seu mapa, e vai estar ativando o nosso Áries, o nosso Vênus e nosso Marte. Então, conhecer um pouco mais essas características coloca a gente numa condição de aproveitar melhor também essa oportunidade aqui. Também aqui, ó, o que temos também, essa linha azul, Plutão a 3 graus de Aquário, continua fazendo trígono com o Sol em Gêmeos, até mais ou menos quando o Sol estiver a 10 graus. E com o Mercúrio. Mercúrio acaba de entrar em Gêmeos. Eu já citei ele semana passada, mas a gente vai falar dessa semana o que significa esse Mercúrio em Gêmeos. E aqui, então, ele está juntinho com o Sol fazendo esse trígono com Plutão. Eu enxergo muito a gente estar aqui acessando através de conversas, de trocas ao nosso redor, de tudo que está disponível. Não pode esquecer que Gêmeos é sobre o que está perto da gente, o meio ambiente aqui. E as informações que chegam aqui têm muitas oportunidades e que são transformadoras, né? Que nos devolvem o nosso poder, que a gente está falando de Plutão. Então, ótimas oportunidades também. É um céu cheio de oportunidade, como eu escrevi. Então, oportunidades, né? A gente já vem conversando sobre isso. O sextil, que a gente tem nessas linhas verdezinhas aqui, cheio de sextil nesse mapa também, né?
Júpiter com Vênus e Quirón. Esse sextil de Vênus e Júpiter, a gente começa a sentir ele a partir de mais ou menos quinta-feira e ele vai se estender por muitos dias. Deixa eu até ver aqui, até dia 5 de junho também. É uma excelente oportunidade, a gente vai falar disso de uma forma mais detalhada, tá? Porque aqui vai ativar algumas revisões que a gente fez em Gêmeos e os nossos desejos e quem eu sou e revalorização de tudo que eu sou aqui que Vênus fez. Então, excelente momento quando a gente tem aspectos assim fluidos entre Júpiter e Vênus. Tá ativo essa semana. Temos ainda, né? Esse que é o grande protagonista aqui. Netuno acabou de entrar em Áries, né? Mês passado. E Saturno entrou ontem em Áries. A gente vai falar disso muito tempo, né? Porque esses dois, como eu já disse, eles entraram em Áries, vão voltar para Peixes, depois vão entrar em Áries ano que vem juntos. Então, um ano aí que vocês vão me ouvir falar de Saturno e Netuno em Áries fazendo aspectos nesse céu. Então, tem muita importância e eles, nesse momento, fazendo um sextil aqui com o Sol, amplia demais também, traz muitas possibilidades e oportunidades pela importância desse Sol em Gêmeos. Mais do que isso aqui, do que esse encontro, que ele não é definitivo, né? Esse encontro e essa entrada de Saturno e Netuno, que ainda não é definitiva. Então, assim, qual que é a importância, então, que eu estou chamando a atenção e que eu escrevi, inclusive, lá no feed, e que eu vou, sim, trazer isso dentro de um podcast, porque é assunto complexo, tem muita informação aqui para a gente poder voltar e a gente voltar nas nossas anotações. Esse Sol e Mercúrio entrando em Gêmeos, eles estão passando por todos os graus que Júpiter veio fazendo a sua viagem. Júpiter em signos interiores, como Gêmeos, ele vem fazendo viagens interiores, né? Júpiter é um expansor, ele é o mestre da sabedoria passando por aqui. Ele é muito grande. E quando ele está fazendo esses trânsitos em planetas, em signos, então, pessoais, ele vai expandindo, vai trazendo novos significados. A gente vai reorganizando, ressignificando todos os assuntos que dizem respeito àquele signo. Então, o que diz respeito a Gêmeos e a área da vida que a gente tem em Gêmeos. Com o Sol e Mercúrio passando por aqui, a gente está falando, então, de criar novas narrativas a partir dessas ressignificações, que é Mercúrio, e trazendo consciência, luz e consciência que o Sol nos traz. Então, muita coisa, muita forma que a gente trouxe, descobriu e ressignificou conceitos, ideias, pensamentos, de dinâmicas que a gente tinha de troca, de conversas, de exploração do nosso ao redor, de como a gente atua no nosso meio ambiente. E meio ambiente, eu digo, é todos aqueles que a gente vive, não só o físico, mas também virtual. E dessas relações próximas que a gente tem, tudo isso vai tomando um novo ar, porque Júpiter também está saindo de Gêmeos. E aí, como a gente está fechando em bom tom. Então, a gente está fechando aqui em bom tom, né, que eu disse, mas com consciência, com uma nova forma de comunicar, essa fase que a gente teve de Júpiter em Gêmeos. Ele já entra, então, em Câncer semana que vem. E abre espaço para Urano, que vai logo daqui um tempo, daqui uns meses, chegar em Gêmeos. Então, assim, você tá vendo, a gente vai mudando de uma fase para outra do ciclo. Por isso que eu falo que quando a gente olha para a astrologia como uma ferramenta da gente entender em que parte do ciclo a gente está, isso nos devolve mais assertividade para não ficar lutando contra o que não tem jeito de ser. Até porque, ou ficar dispersando a nossa energia, né? Então, acho que a astrologia ajuda bastante nesse sentido. E por isso também que eu chamei a atenção da gente entender, entendendo aqui que a gente está finalizando também um ciclo aqui de Júpiter.
iniciando também um ciclo de Urano, iniciando também um ciclo de Saturno e Netuno. São muitas conversas, é um céu de muitas oportunidades, é um céu de muitas opções, é um céu geminiano, uma alunação geminiana, então a gente está com muita força de muitas opções. Por isso eu disse, presença e foco. A gente vai precisar encontrar aqui aonde é que a gente precisa focar, determinar. E a gente vai conversar sobre isso durante a semana e durante as nossas, decifrar aqui essas conversas separadamente no céu, a gente vai conseguindo entender aonde é que a gente vai ter que dar um pouco mais de prioridade. Mas eu já vou avisando, não tem uma prioridade, vão ter algumas prioridades aqui. Mas também já vamos começar a ver um movimento aqui de crescimento acontecendo. Porque, como eu comentei também no texto, Júpiter passou essa temporada toda geminiana em quadratura com Saturno. Eles são parzinho no céu, a gente já conversou várias vezes. Então, fala de contração e de expansão. Ampliação, crescimento e ir para a essência, o que é essencial. Os dois caminham juntos. E, às vezes, eles nos indicam que fase nós estamos no ciclo, de contração ou de expansão. É extremamente importante. Eles, em quadratura, ficaram tensionando e não deixando que tanta coisa que a gente estava ressignificando efetivamente entrasse numa concretização. Por quê? Porque a gente precisava revisar coisas mais interiores. Então, sobre isso também a gente vai conversar com mais detalhes. Fato é que a gente tem aqui um céu maravilhoso e uma alunação começando amanhã. Com muitas oportunidades, como eu disse, com muitas opções, pedindo pra gente presença, tudo que a gente fizer, em todas as relações, em todas as trocas, não esquecendo das qualidades geminianas, da curiosidade, da pergunta, de fazer trocas genuínas aqui, curiosas, né? E da flexibilidade, da adaptabilidade, que são características geminianas, da alegria. Então, a gente aproveitar isso e não esquecer dessas qualidades dentro desse céu. E usar, né? Usar a astrologia como é a nossa meta aqui, para a gente entender que fase do ciclo a gente está, como é que a gente pode aproveitar melhor todas essas oportunidades para a gente decidir e tomar rumo aqui, aonde é que pode estar um pouco mais expansivo ou um pouco mais contraído para a gente determinar o que a gente quer. Um beijo.